eu sou a Fabiola, eu sou proprietária da loja Arabesco Decor e nós somos especializados em tapetes, pisos vinílicos e rodapés. E hoje eu vou falar sobre tapetes. Por quê? Eu gosto que o meu cliente, depois que ele compra o tapete dele, ele fique satisfeito. Eu não quero só que ele chegue aqui na loja e fale, eu quero esse tapete. E depois leva para casa dele e aí a criança fez porcaria do tapete e estragou, ou o toque do tapete não agradou, ou ficou um ambiente carregado, ou ficou apagadinho. Eu quero que o cliente saia satisfeito. E por isso eu faço essa pesquisa com o cliente aqui na loja ou através do telefone, que são o tamanho, a textura, as necessidades e depois o design do tapete, né? As cores, o desenho, as formas, para que ele fique completamente satisfeito. E hoje eu vou falar sobre o design. Para isso eu convidei uma das nossas grandes parceiras. Oi gente, eu sou a Patrícia Santinho, eu sou arquiteta, eu tenho parceria com a Arabesco, porque eles trabalham dessa forma que ela acabou de dizer, né? Elas fazem uma pesquisa, a gente traz o projeto, quando não tem o projeto que eles veem indicação, cliente, enfim, eles tomam todo esse cuidado. Então hoje a gente vai falar do design, então ela vai falar os tópicos e a gente vai começar a conversar sobre isso. Isso. Então, em primeiro lugar, a gente pergunta para o cliente, para descobrir o design, como é o seu ambiente? O seu ambiente tem muita informação, textura na parede, papel de parede com bastante informação, com desenho, quadros, com cores, como é o seu ambiente? E a partir desse ponto, a gente vai definir qual o melhor tapete para ele. Então, no caso do ambiente ser já carregado, a pessoa no começo se empolgou da decoração e quis uma textura ousada e quis um quadro, porque isso acontece, né? Chega na hora do tapete, e agora? Eu posso pôr um tapete também ousado? O que você acha, Patrícia? Então, eu particularmente, quando você tem muita informação, o tapete ele tem que suavizar isso daí. Porque senão você fica com vários pontos de foco. Então, se a pessoa que entra no ambiente não sabe para onde olhar. Então, se você carrega no tapete, você não pode carregar no resto. Então, como ela está dizendo, carregou no resto, o que fazer com o tapete? Vamos lá, as opções que vocês podem colocar e não vai ter problema nenhum. Exatamente. A primeira opção é um tapete liso. Pode ser com tom ou um tom pastel. Exatamente. O tapete liso, ele vem assim, para compor, suavizar, termina, deixa o ambiente maravilhoso. Ele vai ser destaque? Não, porque você já está destacando outras coisas. Isso. A Patrícia adora pele e formato. Amo. Pele e formato. Sim. Então ela gosta muito de sobrepor a pele e formato em cima de um tapete liso. Como vocês podem ver, a gente vai mostrar aqui umas imagens do tapete liso com uma pele e formato em cima. Então, o que acontece? Você acaba quebrando isso, mas também continua não sendo um ponto focal. Fica mais bonito, ao meu ver. Você tem duas formas acontecendo ali. Porém, todo o resto do ambiente que é carregado, ok. Fica linda essa sobreposição. Outra opção é o tapete canelado. O tapete canelado, ele tem um pouco de informação, mas ele não chama tanta atenção assim. Nós temos o canelado tom sobre tom bem suave e um canelado um pouquinho mais ousado. Sim, neste caso eu colocaria o tom sobre tom, porque novamente ele só vai ter um aspecto, na verdade, quando você olha de um desenho, que é o canelado, que vocês vão ver aí, né? É só o desenho, só que a cor não está alterando, ela não briga com o resto da decoração que está carregada. E também a gente pode usar de colocar uma pele e formato em cima. Fica maravilhoso, como vocês podem ver. Outro tapete que também fica bacana nesses ambientes carregados são os tapetes esculpidos. Sim, esculpido, gente, aquele que é desenhado. Então, assim, ele tem formas que você pode, que a gente fala freehand, que são desenhos que você faz à mão livre, enfim. Você estampa, às vezes, já tem os prontos, e já tem aqueles que você pode pedir, faz o desenho e eles fabricam. Eles e que vai esculpem, vai dar toda a diferença no seu ambiente. E também não vai chocar. Ele vai unificar. Exatamente. Outra opção também são os estonados. São aqueles tapetes que têm a impressão de lixado. E nesse caso, né, Patrícia, a gente pode pôr um estonado monocromático. Sim, e também pode, além de no monocromático, porque ele tem as cores, que a gente vai falar lá na frente. Mas você também, se você quiser, pode colocar uma pele que ela não tenha muitos desenhos, uma pele mais lisa em cima do... Fica lindo, mas são gostos, né? Mas às vezes a pessoa quer um pouquinho mais de informação, né? A pessoa quer, então nós desenvolvemos aqui
uma linha de tapetes que eles têm uma geometria que está tanto na moda, né? Porém, não por diferença de altura de pelo, né? A geometria ela é de um tom só e ela é como se fosse um esculpido, só que a gente chama de diferentes alturas de pelo. Sim, eu vou. Então, assim, o geométrico hoje é o queridinho do momento. Todo mundo que fala em tapete quer o geométrico. Então, só tem que entender que quando já tá tudo muito carregado, ele tem que ser o geométrico que ela falou. É monocromático, ou seja, é uma cor só o corte do pelo, como é diferente, você vê o desenho geométrico, só que ele não altera na composição das cores que você já tem. Então essas são algumas das opções que a gente dá para o cliente quando ele já tem um ambiente carregado. Agora, Patrícia, e se o cliente fez um ambiente bem clean, né? Ele não quis ousar em nada e agora ele está sentindo a necessidade de dar uma levantada no ambiente? A gente pode até continuar esse papo falando dos geométricos, mas agora Sim. De uma maneira diferente. Sim, a gente, por exemplo, ele não tem nada, tá monocromático. Então, agora o tapete vai ser o foco da sala dele. É diferente do que a gente tava falando, né? Agora vai ser o foco. Então, os geométricos, daí você pode usar, ou usar, né? Branco e preto, o bege com o azul marinho, ou seja, o que você quiser. Você pode colocar cor, porque o resto já não tá mais em destaque. Exatamente. E aí vai ficar bem assim, você vai olhar, o desenho geométrico, aquele bem pontual. Você entra, você vai olhar aquele tapete. Outro desenho também bacana são os desenhos orgânicos, né? Que são diferentes dos geométricos, como Sim. vocês vão olhar aqui no nosso vídeo. Sim, dá uma olhada aí, porque você pode trabalhar nos orgânicos as cores. Então você pode colocar, uma tabela de cor absurda, cores vibrantes, o que você quiser vai depender do seu gosto. E os abstratos também, são desenhos abstratos, não são geométricos, não são orgânicos, mas são abstratos. Parece inclusive uma tela, né? Sim, o abstrato é aquele tipo de tapete que você precisa gostar. Então você gosta daquilo lá, ele vai ficar muito evidente na tua sala. E a gente pode até pendurar esse tapete na parede, Sim, virar um quadro, né? Sim. Outra opção que a gente já falou anteriormente são os estonados, os lixados, porém com alguma cor. Sim, é maravilhoso, porque daí você pode usar nas cores e já não tem aquela pegada de não aparecer, pelo contrário, ele vai ser uma joia no teu chão, entendeu? Diferente se você colocar um quadro, mas o seu chão vai ser aquele ponto de foco. Exatamente. Agora, independente do ambiente, Patrícia, se for um ambiente clean ou se for um ambiente mais sobrecarregado, a gente pode também falar sobre a assimetria em tapetes, porque normalmente o tapete ou ele é quadrado, ou ele é retangular, ou ele é redondo. E os tapetes assimétricos, o que seria isso? Então, é exatamente no corte, gente, tem que entender. Às vezes as pessoas acham que é no desenho, não é. Então, assim, se você tem um retangular, ele não é mais retangular. Você pode cortar a borda, arredondado, é um traço livre. Não interessa, é no corte dele, não é no desenho. O que deixa um tapete único, é uma peça única ali, diferente, é sua, entendeu? E nós temos aqui um tapete assimétrico que foi assinado por uma designer. É lindo. Que a gente vai mostrar pra vocês aqui no vídeo. E independe do ambiente. Temos Sim. os assimétricos de um tom só e os assimétricos de vários tons. Aí a gente já deu a dica pra vocês. Isso. Agora falando de cores, Patrícia, o que a gente pode usar no tapete? Tipo, conversar o tapete com algum objeto, algum quadro. Então, normalmente a gente tem que olhar o que você está trabalhando. Por exemplo, você está trabalhando cinza, a referência geral sua é cinza. Então, o tapete ele tem que ter o fundo, né? Compondo com esse cinza. É um canelado, tem 2 tonalidades, uma delas tem que ser a cinza. É uma pergunta que eu faço também pro cliente, quando eu pergunto, o seu ambiente está mais pro cinza ou mais pro bege? Porque aí o fundo do tapete, Sim. a base, tem que combinar. Sim, eu gosto mais assim. Tem gente que ousa, mas a gente fala, se a pessoa é ousada, sim, a gente não usa, mas normalmente a gente puxa para alguma tonalidade principal lá. E não esquecendo do grade, que é o queridinho aí do momento, que é a mistura, né, do bege com os grays, que são os cinzas, e virou essa palavra grade, que daí você coloca, aqueles ambientes que você olha, você tem uma parede, tipo, todas as paredes, por exemplo, bege, só que o piso tá cinza e você, no seu tapete, você pode colocar essa pigmentação, cinza com bege. Aí você fala, nossa, mas como que combinou isso? Combinou porque o resto está essa mistura dessa pigmentação Que das é o duas ideal, cores, né? Que é o ideal, hoje é vida, né? Antigamente era só bege, depois virou só cinza e agora unificou as duas cores. Isso numa pigmentação só, que você consegue inovar agora, né, no ambiente.
Exatamente. E outro detalhe também que a gente acabou não falando é que o tapete, ele não pode ser da cor do piso, porque senão a gente não vai enxergar o tapete, Sim, né? sim, ele tem que destacar, né? Tem uma questão ou da altura, que forma desenhos, ou das tonalidades. Alguma coisa você tem que colocar, porque senão ele não tem. Ele não vai aparecer, não vai ter a ele não função vai que dar a gente quer aquele decorativa. contorno. Então, Sim. outra pergunta que eu falo sobre cores, que cor que tá o seu piso, né? Sim. Pra gente ter um destaque, nem que seja um sobretom, tem que ter um Isso, destaque. exatamente. Pode ser, as pessoas às vezes não quero que destaque. Coloca uma tonalidade acima, uma abaixo. Ele vai dar o quê? Aquele contorno, porque o quê? Ele delimita o espaço, né? Para isso que o tapete serve, para acústica, térmico, enfim. E delimitar o espaço. E aí ele faz essa delimitação e você percebe isso suavemente ou não, vai depender do seu gosto. Outra palavra que a gente ouve muito, né, nessa área da decoração, né, o tapete conversa com alguma coisa, né? O que seria isso? Isso é conversar. Então, conversar nada mais é ou você juntar o design que você tem, o tipo de desenho, com o resto da decoração ou a cor, né? Aí ele vai unificar, vai conversar, não tem como. Por exemplo, uma cor no tapete que converse com um objeto. Sempre vai ter, você vai ter que linkar isso daí, em algum momento. Não dá pra, tipo, vida louca, né? Aqui você coloca uma coisa e ali tem outras coisas acontecendo. Quer dizer, vai ficar um ambiente policromático. Às vezes você quer isso, quer, tipo, numa escola infantil. Mas se numa residência, não, você tem que conversar. Até pra não cansar, sim, né? até pra não cansar, exatamente. Falando em conversas, e quando a gente tem um ambiente integrado? Salas, varandas, o que a gente fala sobre Hoje em dia, 90% dos apartamentos que tem aquelas varandas gourmets, as pessoas querem tirar a porta e unificar. Então tem duas formas de acontecer isso com tapetes. A gente pergunta para o cliente que eles têm essa orientação, eles perguntam. Então assim, você vai unificar 100%, ou seja, a decoração vai se estender à sua sacada ou não, só está unificado em termos de barreiras. Eu tirei a porta, mas eu quero que a minha sacada seja mais rústica e a minha sala mais fina. Então vai depender do que o cliente falar. Então se ele quer integrar a decoração, aí a gente usaria tipo um canelado com um liso, ou um estonado com um liso, enfim, porque daí ele ia conseguir unificar. Agora se ele quer separar os ambientes, mas só não tem a barreira, que seria a porta, tá tudo integrado, mas não a decoração não está integrada, aí ele pode usar. Ele pode usar um geométrico na sala de estar, na sacada ele pode usar um estonado, porque entende-se que são duas decorações separadas, dois ambientes separados, certo? Então é isso, gente. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês na escolha do design do tapete. Se inscrevam no canal, curtam e ativem o sininho. Obrigada. Obrigada.